paz do Senhor Jesus. Estou aqui, irmão, nessa noite com meu amigo, o pastor Weston, em nome do Senhor Jesus. Meu nome da igreja, pastor? Jesus de Maravilha. Jesus de Maravilha, Arco Verde, Pernambuco. Amém, irmão? Eu estou com hoje um projeto que Deus me mostrou lá no mercado onde eu trabalho sobre o canal do YouTube. A todos que estão assistindo, vão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vou fazer algumas perguntas, quem puder aí também acompanhar o canal. Pode abrir a Bíblia de vocês também, abrir ela e continuar quem tiver tempo. Se não tiver, ouça, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que outras pessoas possam ouvir essa maravilha. Amém, irmão? Deus é bom todo tempo, né, pastor? Glória a Deus. A Bíblia, vocês vão abrir ela no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler e vou fazer algumas perguntas para o pastor Weston e ele vai me responder para a glória de Deus. Amém, irmão? Veja bem, a palavra de Deus diz assim, no 4 primeiro: Amado, ele está falando conosco, amados nós, somos amados de Deus. Amados, não creia em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Veja no 2: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem da carne e de Deus, é de Deus. Veja no 3: e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Amém, irmão? Até aqui. Veja bem, muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, rodopia, pula. Você sabia que o diabo ele tem as artimanhas de fazer essas passas na igreja, se passar por um Espírito Santo de Deus? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus em verdade, ele vai saber que não é de Deus. Amém, irmão? Né? A paz, pastor Weston. Amém. Amém? Pastor Weston, eu vou lhe perguntar aqui uma pergunta sobre... Quando ele fala assim, amado, não creia que o Espírito... Não creia em todo o Espírito. Por que ele alerta para nós não crer, pastor, em todo o Espírito na igreja? Pastor a todos, meus irmãos. Quando ele fala essa parte, não crer em todo o Espírito, e provai, né, do Espírito, porque a Bíblia vai dizer que o diabo ele se transfigura como um anjo de luz. Se você observar, você não vai observar alguém falsificando uma nota de 3. Porque a nota de 3 não existe. Ele vai querer falsificar a de 2. Porque a de 2 existe. Então o diabo, ele vai querer fazer a imitação daquilo que Deus já faz, já fez. Se você observar, quando Moisés ele foi se apresentar a Faraó, ele leva uma vara. Isso foi o sinal de Deus. E quando ele joga no chão, a vara vira uma serpente. Também os bruxos, naquele tempo, jogaram a vara e também a vara virou serpente. A única diferença foi que a vara, a serpente, que Moisés ali o conduziu, engoliu a serpente do bruxo. Quando foi para fazer a água virar sangue, eles fizeram a mesma coisa. Então, o diabo, ele consegue também. Então, o diabo, ele conhece seu CPF, ele conhece o teu endereço, ele conhece todas as coisas. Então, para provar o Espírito, não significa que você esteja pecando contra o Espírito Santo. E é isso onde muita gente se pega e erra. Por quê? Pecar contra o Espírito Santo não é você duvidar daquilo que está acontecendo. Se a pessoa está falando em língua estranha, se ele é de Deus ou não, você diz, não, pecou contra o Espírito Santo. Se você for observar, na hora que Jesus cura um mudo e cego, e quando ele vem e ele expulsa o demônio daquele jovem, eles olham e dizem assim, ele expulsa Beelzebul, tendo Beelzebul, ou seja, eles atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo. Então, pecar contra o Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Se você
você for lá para Atos, no capítulo 2, você vai ver que quando foi ali a descida do Espírito Santo em Pentecostes, porque Pentecostes as pessoas pensam que sou pentecostal, mas às vezes a pessoa não sabe o que é ser pentecostal. Pentecostes era um festival judaico anual que ocorria, era conhecido como Festa das Semanas, Festa dos Primeiros Frutos ou Pentecostes e Tabernáculos, era o primeiro que ocorria. Páscoa, né, Pentecostes e depois Tabernáculos. Quando o Espírito Santo desce na vida daquele povo e eles começam a falar em línguas estranhas, aí daquele povo vai dizer assim, olha, eles estão embriagados. Pedro se levanta e diz, olha, isso eles não estão embriagados, é aquilo que foi manifesto. Aonde Joel já falou que desceria o Espírito Santo sobre toda a carne, toda a língua profetizará. Glória a Deus. Então a única diferença é essa. Então pecar contra o Espírito Santo, então tem que ser atribuído aquilo que é a obra do Espírito Santo ao diabo. Então provai os Espíritos para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta que o pessoal sempre me pergunta. E eu vejo que não é de Deus, porque quem morre já sabe. Por exemplo, um ente querido seu faleceu. Vamos dar esse exemplo. Faleceu. Minha avó faleceu, vamos dar esse exemplo. E aí, do nada, eu ouço a voz dela me chamando na porta. Perfeitamente a voz dela chamando por mim. Eu vou lhe perguntar, é a voz dela ou é o diabo transfigurado da voz dela para enganar? Eu queria saber sobre isso, porque sempre alguém me pergunta essas coisas. Veja só, irmão. O diabo, quando ele estava lá no Jardim do Éden, ele usou a matéria. O diabo, ele não tem como usar algo imaterial. Então ele usa a matéria. Então quando ele usa a serpente, ele faz com que a serpente fale com Adão e Eva. E o interessante é que ele sabia que os animais falavam, porque ele estranhou a cobra falar com ele. Então eles tinham esse livre acesso. Então a pessoa diz assim, olha, fulano falou comigo, com certeza era minha avó. Não era, porque a Bíblia é bem clara em enfática em dizer que depois que morre, segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer. Dá um exemplo, mas para a gente abrir a nossa mente melhor. Se você pegar uma pessoa bem cansada, dormindo, e ela estiver dormindo, você pergunta assim, tu ouviu o que eu falei? Tu soube o que eu fiz contigo? Ele vai dizer assim, não, eu não percebi, eu estava dormindo tão cansado que eu não percebi. Então, como que uma pessoa viva, só no sono, não sabe o que aconteceu com ele, e como que uma pessoa que já morreu vai saber o que aconteceu? Então, depois que morre, segue-se o juízo, Então, é o diabo. Isso aí é a face do diabo. Eu vou perguntar algo para o pastor, meu amigo aqui, o pastor Wes, eu vou perguntar algo para ele, irmão, sobre... Nós trabalhamos com libertação, né, pastor? Nós oramos em libertação, por isso que o diabo foi, que o diabo é grande. Quando nós oramos em libertação, o Espírito se manifesta nas pessoas. Então vamos ver. O Espírito, uma vez manifestado em alguém, manifestou ali em alguém e ele está furioso ali. Se Jesus no passado ele não conversava com o demônio, ele já expulsava vai embora, mas se o espírito demoniado na pessoa, ele vai confessar Jesus como Salvador? Não. A Bíblia pergunta se o espírito confessa Jesus como Salvador, confessa Jesus Cristo, é espírito de Deus. E se ele não confessa com o Filho de Deus, ele não vem de Deus. Né? Como é? Então a pergunta seria o espírito imundo, se ele, numa situação de oração nele, ele manifesta. E aí, se o pastor chegar a perguntar, ele nunca vai confessar Jesus como Salvador, porque é uma entidade, vai? Não, porque a entidade maligna, ela vai fazer o confessionamento, não é a mesma coisa de uma declaração pública. Se você observar, quando Jesus chega lá para o Gadareno, ele diz assim, já vieste me atormentar? Então ele já sabia quem era Jesus. Então ele reconhece o poder de Deus. Agora, o confessar, isso vem para os homens. Isso não vem do diabo, ele confessar. Então, com o diabo, não se entrevista o diabo. E sim, expulsa ele, como assim Cristo ensinou. Teve outra passagem também que o demônio falou assim, um homem. Eu não estou lembrado se foi um homem. Diz assim,
ela vai lá em Atos, eu não me recordo agora o capítulo, o versículo, mas como diz um grande amigo meu, pastor, ele diz que está na Bíblia. Então eu sei que está na Bíblia. Então ele vai dizer assim: Paulo eu conheço, Apolo também eu conheço. E tu, quem é? Ou seja, Apolo era conhecido, né, pelas obras do que ele fazia diante de Cristo. Paulo também era conhecido. Aí ele vai dizer assim: agora, e você? Eu conheço. Quais são as obras? Então, assim, nós temos que ter algum histórico na libertação. E às vezes a gente vai orar por uma pessoa e ela não é liberta. Mas Jesus diz: olha, tem caixa de demônio que ela só sai com jejum e oração. Pastor, o espírito demônio, ele conhece o nosso andar. O diabo, ele sabe o nosso passado. Ele sabe até aqui agora, nós estamos conversando. Mas daqui a 5 minutos ele não sabe. Né? Ele não tem esse poder de saber na frente, só Deus. Então, o diabo é dessa forma, ele trabalha nessa linha, ele só conhece começo e meio, mas assim, na nossa vida, se conhece a Deus, né, pastor? Sim, porque o diabo, você pode colocar ele como um cara que estuda meteorologia. Ele faz a previsão do tempo. Então ele pode acertar como ele pode errar. Então o diabo, ele pode dar uma meteorologia dizendo assim: olha, fulano vai acontecer isso. E realmente possa ser que aconteça e possa ser que não. Porque ele não é onipresente, onisciente e onipotente. Só o único que é onipotente, onipresente e onisciente chama-se Deus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu pastor amigo é. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que logo nós vamos estar gravando mais vídeos para o canal, se Deus permitir. Esse é um projeto, irmão. Quem puder assistir o canal, assista, divulgue, compartilhe, ouça. Para você tirar algumas dúvidas, entre lá no canal, pergunte a mim. E todo mundo respondeu perguntas para o pastor Wes, nós não respondemos. Vamos gravar outros vídeos futuramente. Vou gravar com outros pastores amigos meus e aí tirar outras dúvidas de outros textos da Bíblia e que Deus abençoe. Amém, pastor? Amém. Encerra o vídeo, pastor. Deus te abençoe. Pode falar com eles aí, irmão, um Que a pouquinho. graça de Deus, a paz, né, que excede todo entendimento, seja na vida de todos, e a palavra de Deus chegue no coração de todos, em nome de Jesus. Amém?